Olá pessoal, tudo bem? A nossa ministração de hoje tem como tema consequências de quando nos afastamos do Senhor. Se você ao final desse vídeo se sentir tocado, se o Espírito Santo falar com você, eu peço para que você possa se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e curtir, para que mais pessoas possam ser alcançadas nesse projeto que Deus colocou no meu coração. Então, no decorrer da nossa caminhada cristã, muitas pessoas elas relatam o desânimo, elas relatam a perda da fé, não no sentido, eu perdi a minha fé, mas no sentido de eu estou cansado, de que eu não tenho mais a comunhão com o Senhor, de que eu não consigo mais ouvir a palavra de Deus, a presença do Senhor. E você já parou para pensar o porquê muitas vezes isso acontece na sua vida, ou às vezes até na minha vida? Você já parou para pensar sobre isso? O Senhor, Ele só separa de nós através do pecado. A palavra do Senhor fala em Isaías 59:20 que: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então aqui está dizendo que o meu pecado, que o seu pecado, ele encobre. Deus, ele não olha para nós. Ele não nos escuta. Mas e o que é o pecado? Existem vários pecados hoje em dia, né? Desde da antiguidade, desde a época de Moisés, de Abraão, de Jacó, que são os pais, né? Aí da fé, os heróis da fé, eles já falavam na palavra do Senhor sobre vários pecados. Nós viemos do pecado. Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, o pecado, nós temos a essência pecaminosa. Porém, nós podemos vencer o pecado diariamente. Nós podemos vencer a pornografia, nós podemos vencer o adultério, nós podemos vencer a bebedeira. Nós escolhemos não matar, não roubar, que são os mandamentos do Senhor. Mas também temos outros pecados que temos que lutar diariamente dentro do nosso coração. Então, o pecado de não invejar, o pecado de não fofocar, o pecado de não falar mal dos outros. Isso tudo também é o pecado. O que difere um pecado do outro é a consequência desse pecado. E aqui na palavra do Senhor fala que o pecado nos traz separação do Senhor. E o que nós podemos fazer em relação a isso? Diariamente pedir para o Espírito Santo nos incomodar quando a gente incomoda o coração dele. Se nós temos um relacionamento com o Senhor, ele vai nos incomodar. E como que a gente consegue alcançar esse relacionamento do Senhor com o Senhor? Nós diariamente temos um banquete. Jesus nos espera diariamente para falar conosco, para nos abraçar, para nos orientar, para nos direcionar. A nossa falta de tempo também nos faz com que nós nos afastamos de Deus. Lá em Apocalipse 3:20 fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele estarei e ele comigo. Então, se diariamente a gente não tiver um tempo para estarmos na presença do Senhor, consequentemente nós também iremos nos afastar de Deus. Além do pecado, a falta de tempo nos faz afastar do Senhor. Como anda o seu tempo com Ele? Você tem dado as migalhas para o Senhor? E o que são as migalhas? Aquela oração benzedeira. Deus abençoe meu dia, abençoe minha família, me proteja em nome de Jesus, amém. Isso é
uma oração religiosa. Deus espera diariamente a nossa presença com a presença dele, o nosso espírito com o espírito dele, para cearmos uma mesa posta por ele. E o que é essa mesa posta? Todos os dias ele tem algo para mim, ele tem algo para você, ele tem algo para alimentar o meu coração, para alimentar o seu coração. Todos os dias ele tem uma direção nova para nos guiar perante a problemas, para nos guiar perante a decisões. Mas a gente não busca, porque é mais fácil ter essas orações acreditando que ele fará. É mais fácil eu acreditar que eu, mesmo em pecado, mesmo falta de tempo, ele está olhando para mim. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que me garante que tudo isso me afasta da presença do Senhor. E eu quero falar hoje para vocês sobre um homem que tinha tudo para dar certo. Mas por conta das suas escolhas, por conta dos seus caminhos, por conta das suas práticas erradas, no final teve uma vida, uma morte totalmente não conforme o que Deus tinha planejado para a vida dele. Eu quero falar sobre Saul. Saul, primeiro rei de Israel. E vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Samuel 13, do 8 ao 13. As escolhas de Saul, o que Saul errou, aonde Saul errou, quais foram as suas escolhas que fizessem com que ele não chegasse no final da vida como um exemplo de um homem de Deus. Então lá em 1 Samuel 13, do 8 ao 13, diz o seguinte: E esperou estes dias até o tempo que Samuel determinará. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Traze-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizestes? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Miemás, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor. Não orei e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porquanto agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul, ele tentou usurpar o ofício do sacerdote. O sacerdote aqui, na época, era Samuel. Deus falava com Samuel, que falava para Saul o que Saul deveria fazer. E Saul se achou prepotente o suficiente para assumir esse papel. Aonde você tem assumido o seu papel na frente do Senhor? O que você tem feito que Deus não mandou você fazer e você está fazendo? É uma aliança errada? É um trabalho errado? É um relacionamento, uma amizade errada? O que você tem feito que Deus não mandou você fazer? Por conta do seu orgulho. Saul, nesse momento, ele foi orgulhoso. Saul, ele se achou suficiente para ser o sacerdote, ao invés de deixar o sacerdote exercer o papel dele. O quanto seu orgulho tem deixado você fazer aquilo que você quer e não o que Deus tem para sua vida. Sabe, quando a gente começa a perder o relacionamento com o Senhor, um dos principais sentimentos que vem ao nosso coração é o sentimento do orgulho. Por nos acharmos poderosos, prepotentes.
por nos sentirmos capazes de tudo. Mas, na palavra do Senhor, fala que ele ungiu Saul. E o primeiro declínio de Saul por conta das suas escolhas foi o orgulho. Foi o poder. Talvez você não tenha um poder em relação ao financeiro na sua vida, talvez você não tenha carros, não tenha apartamento, mas você acha que tem o poder sobre a sua família e escolhe errado pela sua família. Você, homem, é o sacerdote do seu lar. O que você tem escolhido para você, para sua família, para os seus filhos? Saiba que todas as suas escolhas, elas lá no futuro irão recair sobre você. E você, mulher? O que você tem escolhido como ser uma mulher honrosa, ser uma mulher sábia? Ou não? Ou preferir as escolhas em relação à briga, a fazer o marido dormir no sofá? Ou simplesmente só brigar com os seus filhos e não educá-los no caminho do Senhor? Não mostrar qual é o certo e qual é o errado? Não ter o seu sim sim e o seu não não para os seus filhos? Para o seu chefe? Para a equipe que você lidera? Para os seus familiares? Você é homem, você é mulher. É uma mulher e um homem de palavra? Ou é um homem e uma mulher com caráter duvidoso? Que se acha o suficiente para simplesmente tomar a rédea e o controle do Senhor e ter o orgulho suficiente e falar para ele assim: não, Deus, daqui para frente, ó, eu quero o Senhor continua me abençoando, mas as escolhas são minhas, mas o poder está na minha mão. O primeiro declínio de Saul, o primeiro pecado de Saul contra o Senhor foi esse. O segundo pecado de Saul foi a desobediência. Mais uma vez, ele desprezou o Senhor. Lá em 1 Samuel 15, 22 a 23, fala o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura no Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como eu que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade a idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Samuel confrontando Saul. Por quê? Porque Deus deu uma ordem a Saul para ir e derrotar o exército todo de Amaleque. Saul derrotou todos, menos ele. Saul não matou ele. E Saul pegou o rebanho mais gordo desse rei. E Deus não mandou isso. Ele fazia isso. Deus mandou Saul matar todos e não ficar com nada. Porque a ganância. O que tem corrompido o seu coração? Qual é a sua ganância? A ganância financeira? A ganância por mulheres? A ganância por homens? A ganância por status? A ganância por simplesmente deixar o poder entrar na sua vida? Esse pecado está em você? Esse pecado está em mim? Porque eu estou falando para vocês, mas Deus também está me confrontando. Às vezes uma ganância de querer sempre mais, exigir sempre mais dos outros e não aceitar coisas a menos daquilo que você exige. Mas e o que você tem entregado para Deus? O quanto você tem de ganância por Deus? Porque se você tiver isso em você de querer mais de Deus, Deus vai se alegrar. Mas se você quiser as coisas que o mundo te oferece e dizer não para que Deus oferece,
Isso é uma ganância. E Saul, nesse momento, desobedeceu a Deus por conta disso. Um abismo vai levando a outro, um pecado vai levando a outro. E as consequências disso, lá no futuro, elas serão enormes. Vai virando uma bola de neve. A palavra do Senhor fala que um abismo chama o outro. E como que a gente não entra nesse abismo? Tendo relacionamento com Deus, orando, jejuando. Saul nesse momento se sentiu tão poderoso que ele simplesmente não queria mais fazer as coisas que Deus o mandava. E com a nossa vida é assim. Às vezes Deus nos pede algo e a gente não faz, e a gente colhe as consequências disso e culpa Deus. E a culpa não é do Senhor. As nossas escolhas definem aonde a gente vai chegar. As nossas escolhas nos definem quem iremos nos tornar. Tudo que nos afasta do Senhor não é de Deus. Ai, Karine, mas eu não consigo entender, eu não consigo escutar a voz do Senhor, eu não consigo discernir a voz do Senhor. O meu conselho é: tudo que te afasta do Senhor não é do Senhor. O que tem te afastado do Senhor? Aonde você não tem chegado, que Deus tem para a sua vida, e que você não escuta Ele por conta das suas escolhas, por conta dos seus caminhos, por conta da sua hipocrisia, por conta da sua mentira, por conta dos seus pecados. O que tem feito ser você quem é são as suas escolhas. E Saul fez a sua segunda escolha, a desobediência. E a terceira escolha, ele procurou uma feiticeira. Ele se apostou da fé. Ele simplesmente não quis nem buscar o que Deus tinha para a vida dele, para o reinado dele. Ele foi buscar auxílio a uma feiticeira. Lá em 1 Samuel 28, se você puder ler, vai explicar o que aconteceu para ele buscar uma feiticeira. Mas você tem buscado coisas para alimentar sua alma? Ou você tem buscado coisas para alimentar sua fé? Saul se apostou da fé. Saul já não tinha mais fé. E o que ele carregou com ele? Quais foram as consequências de Saul para a vida dele? Qual foi o fim de Saul? Saul, ele foi se afastando de Deus, ele foi se tornando depressivo, medroso e perturbado, porque quando Davi entra na vida de Saul, ele entra para tocar a harpa, para tirar esses demônios que amedrontavam, que não deixavam ele dormir, que não deixavam ele ter paz. A palavra do Senhor nos conta que lá em 1 Crônicas, lá em 1 Samuel 14, ele conta que Davi tocava para Saul para tirar o espírito que o atormentava. Talvez você não durma hoje de noite e não sabe o porquê. Ou talvez você esteja depressivo e não entende aonde chegou. Ou talvez você simplesmente vai e sai para o mundo para esquecer dos problemas, porque a sua mente não te deixa ação suficiente para você ter paz contigo mesmo. O que tem te afastado do Senhor? Como você está hoje? Atormentado, depressivo, medroso, perturbado? Quais são os sentimentos que estão aflorados no seu coração, na sua mente? E qual foi o fim de Saul? Lá em 1 Crônicas 10, do 1 ao 6, fala o seguinte. 1 Crônicas 10, do 1 ao 6. E os filisteus
filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram feridos na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com os seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas, e Abinabe, e Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul. E os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estas incircuncisos e escarneceram de mim. Porém seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim, morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. Saul se matou. Saul foi ungido por rei, porque Deus escolheu Saul. Saul teve uma vida totalmente desregrada. E o fim de Saul foi a morte, porque ele estava atormentado e ele se matou. Você foi escolhido por Deus. E eu creio que se você está escutando essa ministração, é porque Ele está falando para você que você é um escolhido. Deus, Ele sonhou com você no ventre da sua mãe, como sonhou comigo no ventre da minha mãe. E Ele está aqui te dizendo que Ele te unge. E Ele tem planos lindos e Ele tem sonhos lindos para a sua vida. E o que você tem feito dela? Deus tinha um plano lindo para a vida de Saul. E ele simplesmente, pela sua desobediência, pelo seu pecado, se apartou. Deus separou. Houve uma separação de Saul e do Senhor. E ele simplesmente acabou com a própria vida. Quais são os sonhos que você tem matado de Deus para a sua vida? Quais são os caminhos, a direção do Senhor para a sua vida que você não tem escolhido? Porque tudo que você planta, você colhe. Saul plantou destruição e ele colheu destruição dele e de toda a sua família. A palavra do Senhor fala que toda a sua família morreu, a sua descendência. Você tem uma descendência. O que você tem deixado para sua descendência? Talvez você não seja casado ainda e não tenha filhos, mas o que você planta agora você vai colher lá na frente. O que você tem feito com os planos de Deus para a sua vida? Como você tem vivido a sua vida? Sabe, muitas pessoas falam que é muito difícil viver o Evangelho, e realmente é. Viver o Evangelho é um Evangelho de escolha. Eu escolho viver para Deus, eu escolho morrer às minhas vontades e viver as vontades do Senhor. Ah, mas você é muito chata. A palavra não é chata, você é muito radical. Quando Jesus estava lá naquela cruz, por mim e por você, Jesus foi radical. O Evangelho do Senhor é um Evangelho radical. É morte de cruz. Jesus morreu por mim e por você. E Ele escolheu morrer por mim, por você, pelos meus pecados e pelos seus pecados, para que possamos ser perdoados e curados. Diariamente, viver o Evangelho do Senhor é uma escolha, é ser radical, é falar não para o pecado e escolher somente aquilo que Jesus nos pede, aquilo que a palavra do Senhor nos fala, é viver os mandamentos, é viver os princípios do Senhor. Isso não te isenta a não ter problemas, não. Você terá problemas, mas você vai ter paz. Você vai ter paz.
E quando os problemas vierem, eu falei na última ministração, você vai saber lidar com os problemas no Senhor. Eu quero finalizar concluindo. Qual foi o preço que Saul pagou? Foi a morte. Mas qual é o preço das nossas escolhas por abandonar o Senhor? Lá em Gálatas 6:8 fala o seguinte. Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. A nossa vida não é aqui. A nossa vida é a eternidade. Se você semeia prazeres da carne, se você semeia destruição, se você semeia mentira, se você semeia promiscuidade, se você semeia roubo, você vai colher isso. Mas se você semeia coisa do Espírito, o que é semear coisa do Espírito? São os frutos do Espírito, é a paz, é o amor, é a benignidade, é o domínio próprio. Porque se você tiver isso, essa concepção do Espírito Santo no seu coração e esses frutos no seu coração, você vai escolher sempre pelo caminho do Senhor. E você vai colher a vida eterna, você vai colher bênçãos na sua vida, você vai colher o melhor que a vida tem para a sua vida aqui nessa terra. A vida em abundância, não isentando de problemas, não, isso não vai te isentar de problemas, mas ainda assim você terá a vida em abundância, a vida em abundância no Senhor. E que nessa noite você possa refletir como está a sua caminhada com o Senhor, para que você possa refletir também o que você irá colher. Saul colheu a morte. Por ele, por espíritos atormentadores que o fizeram acabar com a sua própria vida. Mas eu declaro que nessa noite, todo espírito atormentador na sua mente, todo espírito de depressão, que todo espírito dos infernos vai sair da sua mente agora, em nome de Jesus. E você vai ter o Espírito Santo conduzindo a sua vida para as escolhas que Deus tem para você e para mim. Eu quero orar por você. Pai querido, Pai amado, eu quero orar por todos aqueles que estão me assistindo, Deus. Pai, o Senhor colocou esse projeto no meu coração e o Senhor colocou essa palavra, Senhor, através da minha vida. Que essa palavra, Senhor, frutifique no coração daqueles que estão te escutando, Deus. Que essa palavra, Senhor, seja uma palavra rema, uma palavra de confronto, Pai. Porque eu sei que o Senhor está me confrontando e confrontando a todos aqueles que estão assistindo, Pai. Para que possamos, Senhor, nos tornar pessoas melhores, Pai. Pessoas que irão agradar o seu coração, Pai. Para que possamos ter a vida eterna, Pai. A vida com o Senhor, Senhor, Pai. A vida, Senhor, chegando, Pai, na eternidade, Pai, olharmos e termos a certeza de que valeu a pena, Pai, porque vale a pena, Deus. Então confronta, Senhor, confronta esses corações, Pai, para que eles possam, Senhor, olhar para Ti, Senhor, para que eles possam exercer, Senhor, exercer as suas escolhas no Senhor, Pai, e derruba, Senhor, todo palavra ao contrário, Pai, toda palavra de maldição, Deus, para que elas possam, Senhor, crer, Senhor, que o Senhor é e será sempre a nossa melhor escolha, Pai. Eu abençoo, Senhor, eu abençoo a vida de cada um que está nos assistindo, Pai, em nome de Jesus. Amém.